de Arroio do Meio que você adora. Seu vídeo será publicado nas redes sociais da CDL para incentivar os arroiomeenses a consumirem em nossa cidade. Contamos com você, porque juntos somos mais fortes. Arroio do Meio, eu indico. Uma campanha da CDL e Administração Municipal. Apoio à CISAM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia e 2 minutos, quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, temperatura marcando 11 graus e meio. A partir de agora está no ar o programa Voz que Fala e Ensina. Telefone da Rádio Integração é o 3716-2188. Nosso torpedo WhatsApp é o 997-442711. Uma boa tarde para você que está no almoço aí, um bom almoço. E vamos lá, né? Aumenta o volume aí do rádio para tudo, o pessoal tá na mesa. Conversar um pouquinho mais baixinho agora para nós poder escutar bem essa programação de hoje, aqui do meio-dia até a 1h. E com a gente aqui nos estúdios está a Denise. Boa tarde, Denise. Mais uma vez, muito bem-vinda aqui aos microfones da Rádio Integração. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham, que nos sintonizaram para nos acompanhar essa tarde. O programa Voz que Fala e Ensina é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Rádio Integração, dentro da proposta da Administração Municipal, Comunidade e Família, com o objetivo de conectar e aproximar toda a comunidade escolar, mesmo com esse distanciamento que a gente está vivendo com essa pandemia. Então é um momento que a gente pode estar se conectando, conversando, né, se alinhando nesse momento. Lembra, né, que as atividades para os jovens, os estudantes das nossas escolas municipais estão sendo postadas, né, tanto atividades para o nível A, ao 5º ano, tem as atividades de música hoje para os menores, eles curtem muito a atividade que os professores de música estão postando, que elas são bem lúdicas, então o pessoal acompanha. Para os anos finais, 6º ao 9º, temos atividades de ciências e de artes também. E para quem não consegue acessar, pode estar retirando o material na escola através do agendamento. E hoje, né, Ana, a gente conta aqui com uma participação muito especial da nossa comunidade de Forqueta, com a presença do subprefeito aqui, Luiz Arthur Schneider, com a escola, que tem um trabalho muito bacana também, com a diretora Rosemary Telekentupental, o vice-diretor, o Gilson Mar, o André Steiger. Também contamos com a professora de alemão, Ana, nós vamos conversar em alemão, a Janete Rastatat, que é uma excelente profissional que desenvolve um trabalho muito bacana na comunidade. A gente quer saber mais, né? Então, vamos essa tarde de muita cultura, de muita informação, muitas coisas bacanas que a gente pode compartilhar. Ainda bem que você, Denise, falou vocês, né? Vamos falar em alemão, porque a Ana daí não está incluída, né? Eu não sei falar alemão, mas vamos lá, né? A gente vai começar aqui, Denise, com o Luiz Arthur, então, falando um pouquinho pra gente da subprefeitura. Boa tarde, Luiz. Obrigada por aceitar o convite. Bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Integração. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, comunidade e famílias de Arroio do Meio. Quem é que é o Luiz? Fala um pouquinho de você, Luiz. É aqui da comunidade de Forqueta? Isso. Eu me criei em Forqueta. Eu estou subprefeito em Forqueta desde julho de 2018. Então, completando 2 anos aí de subprefeito em Forqueta, né? Super interessante. O que faz uma subprefeitura? Olha, as subprefeituras, elas foram criadas basicamente para descentralizar os serviços de uma prefeitura e suas secretarias, né? Antigamente criaram-se distritos, Arroio do Meio, por exemplo, as cidades elas eram maiores em níveis territoriais, né? Arroio do Meio, por exemplo, tinha como distrito Travesseiro, Pouso Novo,
Nova Brécia e Coqueiro Baixo. Então, cada um desses distritos tinha uma subprefeitura, né? Porque senão era muito longe para uma prefeitura deslocar alguma máquina, alguma coisa, até nesses distritos distantes, né? E lá na subprefeitura ficam guardadas máquinas? Isso. Nós temos uma reta escavadeira e um caminhão na subprefeitura para fazer o atendimento, então, de serviços de obras, de serviços de agricultura, né? Forqueta, por exemplo, foi criada em 1988, então já são 32 anos de existência do distrito, né? Isso era um anseio da comunidade, então, na época, o prefeito Ernesto Dalpian criaram esse distrito, né? E o que faz lá? Quais são as atividades? Olha, são diversas atividades. Nós temos na subprefeitura o correio, nós temos uma central de telefonia, que ainda funciona com ramais, né? Temos um consultório médico e um consultório odontológico. Temos agora também, desde o início do ano de 2019, com a reforma de todo o prédio, revitalização e otimização do espaço, nós temos agora também uma creche no mesmo espaço onde funciona a subprefeitura, né? Mas as professoras depois podem falar um pouquinho mais da creche, talvez. E temos também, então, a máquina, a reta escavadeira e o caminhão, que a gente faz o serviço de atendimento aos agricultores nas propriedades. Daquela localidade somente? Somente da localidade de Forqueta. Se, eventualmente, surge algum serviço perto, né, que não tem alguma máquina próxima, a gente também se desloca até lá para fazer, assim, fora do distrito, né. Isso funciona junto com a creche? A subprefeitura? Na verdade é um prédio só, né? Então é dividido. A subprefeitura fica numa sala e a creche fica em outro espaço, né? E quantos colaboradores tem lá junto com você? Quem mais atua? Nós somos entre 5. Então sou eu, temos uma telefonista, né? Que também faz a parte do correio e agendamento para atendimento médico e odontológico. Temos um motorista para o caminhão, um operador de máquina e um turneiro, então, para serviços gerais, né? E aí o pessoal que precisa de máquina lá vai até a subprefeitura e conversa lá com vocês? Sim. Isso, o pessoal vem até lá, então faz pedidos, né? Faz pedidos para serviço nas propriedades, né? Então a gente fecha silo, faz enterro de animais, limpeza de valas ou abertura de valas novas, né? Manutenção de acessos, a gente cuida da manutenção das estradas, a manutenção da iluminação pública, né? Basicamente é mais esses serviços voltados à obra e agricultura, né? São quantos distritos aqui em Arroio do Meio? Aqui em Arroio do Meio nós temos 3 distritos. Inclusive, eu acho que no Vale do Taquari é a única cidade que ainda possui distrito com subprefeitura, né? Arroio Grande, Forqueta e Palmas? Isso, Arroio Grande. Isso. E aí vocês atendem tipo até Rui Barbosa? Isso, a divisa, vamos supor assim, é ali no Close, né? O travessão do Close, ali onde tem a agropecuária. É a divisa com Rui Barbosa. Daí com Forqueta Baixa, a divisa é lá na propriedade do Wilson Guilante, que pega uma parte ali de Forqueta Baixa e Banhados, né? Isso faz parte de Forqueta. E então com Cairu faz divisa lá com Travesseiro. E ali na linha 32, então tem a divisa também ali nos Keffer, propriedade dos Keffer. E qual que é o envolvimento com a escola? Olha, o envolvimento com a escola já começa porque eu estudei lá, né? Eu fiz todo o ensino fundamental na escola e inclusive era um excelente aluno, as professoras não me deixam mentir. Mas a gente está sempre aí, né, para fazer pequenas obras, o que está dentro do nosso alcance, né? Até envolvimento com atividades e, enfim, um pouco de tudo. Se a gente não pode fazer, a gente vai atrás e procura alguém que pode ajudar, né? Esse é o Luiz Arthur, então, falando aqui nos microfones da Rádio Integração. Vamos passar a palavra aí para Rosemary Teleken Rupental, é a diretora lá da escola. Vamos dar as boas-vindas, então, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar também o convite aqui. Se o Arthur tiver alguma colocação, fica à vontade aí, vamos lá, até 1h e os microfones estão abertos para todos. Rosemary, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio e uma boa tarde muito especial à nossa comunidade escolar, então, da Arlindo Bach, aos alunos, aos professores que estão na escuta, às funcionárias
e também aos familiares, né, de todos eles. E desde já a gente já aproveita para agradecer a oportunidade por estar aqui hoje. Bem feliz aí com a DIR, né? Você pode falar um pouquinho também aí de você, né? Você é formada em que área? Trabalhou como professora também, ou atua ainda, ou é somente diretora? Isso. Como o Luiz Arthur falou também, eu também nasci na Forqueta, vivo a minha vida toda, passei lá. E a minha relação com a escola também já começou muito cedo, como eu sempre morei lá, então eu estudei na Arlindo Bach, saí para fazer o magistério e depois já retornei fazendo estágio e acabei ficando, então como professora e depois como diretora. Então praticamente a minha vida toda é dentro da escola Arlindo Bach. A minha área de formação, eu fiz o magistério, na época no Colégio São Miguel. Sou formada em licenciatura, na área de História e Geografia pela Unisc e coordenação pedagógica, uma pós-graduação, então. E dentro da escola, quais são as atividades suas, de uma diretora? Olha, uma diretora, todas as atividades possíveis, né? É a pessoa que está lá e que precisa ter um olhar sobre o todo. Né, sobre o todo em relação à questão funcional, em relação à questão pedagógica, em relação à questão administrativa. Então, a gente precisa estar muito atento a tudo e a todos para fazer o melhor possível pelos alunos, pelas suas famílias, para que a aprendizagem aconteça, para que tudo flua da melhor maneira possível. Já atuei sim, não respondi antes a pergunta, como eu sou formada na área apesar de ser formada na área de História e Geografia, eu acabei sempre trabalhando com os anos iniciais. Educação infantil também, acabei não atuando na minha área específica, né? E a escola, a estrutura assim, da escola hoje atende quantos alunos? E ela é meio turno, integral? No momento nós temos matriculados 83 alunos. Atendemos as turmas da educação infantil até o 9º ano, todos agora no turno da manhã, porque a gente tem espaço disponível. Eu acredito que uns 2 anos que estamos atendendo só no turno da manhã. Até então sempre tinha aulas no turno da manhã e turno da tarde, né? Então agora com a redução de número de alunos, atendemos todos eles no turno da manhã, essas aulas regulares. E no turno da tarde, atendemos alunos do nível A, do B e do 1º ano no turno integral, então. Somente esses que ficam à tarde, que são os pequeninhos para o turno integral. E número de professores, funcionários que tem a escola? 14 professores e 5 funcionárias, então, incluindo as serviços gerais, monitoras e uma auxiliar de secretaria. A escola, ela se localiza certinho aonde, para quem não sabe? Bem no centro da Forqueta, em frente à subprefeitura, em frente ao Forquetense, ao lado da igreja católica, então bem no centro da Forqueta, no coração da Forqueta. E a escola lá possui hino, tem biblioteca? Não possuímos hino, temos uma bandeira sim da escola, mas não temos hino até o momento. E biblioteca funciona? Sim. O espaço físico da escola é bastante amplo, temos assim tudo o que uma escola demanda, né? Tem biblioteca, temos refeitório, temos inclusive um espaço que serve como uma brinquedoteca para os alunos menores, ginásio também, o ginásio de esportes. É a cancha coberto, temos um espaço aberto também, que é uma quadra. Somos privilegiados com um pátio e uma pracinha bastante amplos, bastante gramado, árvores, um espaço bem amplo assim da escola. Que ano que surgiu mesmo a escola? A escola surgiu em 1875, quando os primeiros moradores sentiram a necessidade de buscar um professor para atender os seus filhos, né? Forqueta foi colonizada por imigrantes alemães, então eles traziam muito forte essa questão da educação dos seus filhos. Então este ano, segundo registros, nós estamos completando 145 anos de história da escola. É bastante tempo. É a escola mais velha do município? Acredito que sim. Que tiveram aqui? A São Caetano
Eu não lembro agora quanto, 110 anos, né, vai comemorar. Eu acredito que é a mais antiga, assim. Mas é uma história, né, bastante tempo, se a gente olhar para trás, como era a realidade de Forqueta, o que era o município de Arroio do Meio, na verdade, nem existia, né, em relação ao que a gente tem hoje. Então, é uma história muito bonita, assim, que a escola tem. Que lugar bonito que é lá, né? Muito aberto, assim, tudo bem ornamentado, flores, tudo, pinturas também bem vivas, né? Creche também, um local muito bonito. Como o Luiz Arthur falou antes também, as pessoas são bastante empenhadas e é bem cultural essa questão também, né? Dos jardins, a escola já tinha um projeto, né? Sobre jardins também. Mas o que eu ia colocar ainda em relação à história da escola, né? O prédio que existe hoje não foi o prédio onde tudo começou, né? Então, se começou num espacinho muito pequeno, depois se trocou de prédio, construiu prédio melhor, tanto que a gente tem agora já foi ampliado várias vezes também. Inclusive o nome da escola mudou também nesse período várias vezes. E hoje a gente tem então o nome de Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Arlindo Bach. Ela já foi Abreu Lima, ela já foi escola comunitária, e é Arlindo Bach hoje em função de um professor que atuou bastante tempo na comunidade, na escola, e que foi muito, muito ativo, assim. Então, em homenagem a ele, na época em que a escola foi municipalizada, se trocou o nome para fazer uma justa homenagem ao professor Arlindo Bach. Muitos, talvez, que estejam ouvindo hoje foram alunos dele. E como é que está sendo para ti agora a questão do isolamento social? Como é que você está vivendo esse período? Não está sendo um período fácil para ninguém, a gente sabe, né? Acredito que ninguém está lidando com isso de uma forma muito tranquila. Então, no início, assim, a gente até se assustou de certa forma, mas agora a gente pensa com cuidados diários, a gente consegue enfrentar de uma forma mais tranquila. E como a escola também, né? A gente no início acreditava que aulas suspensas talvez seriam 2 semanas, 3 semanas, e o tempo vai passando e a gente não tem essa previsão de retorno. Então, estar na escola sem os alunos, sem essa alegria do dia a dia, essa interação é às vezes bem complicado, assim. A gente ver as salas de aula vazias, as cadeiras viradas para cima, chegando de manhã quase 7h30 e deveria estar uma algazarra, risadas, conversas no corredor da escola e a gente não tem nada disso no momento. Então, nem sempre é fácil, assim. A gente tenta manter a calma, a tranquilidade, dia a dia, e estar auxiliando os alunos e as famílias, né, com as atividades que estão sendo postadas na plataforma Classroom, que o colega Gilsomaro vai falar depois. Tá certo. Então, estamos recebendo aqui também as participações, Rosemary. Vamos olhar aqui se alguém está mandando alguma pergunta, algum recadinho aqui, então, para a Dir. A Isolda Maria Klein está desejando uma boa tarde. Também o Gerson Teixeira participando com a gente. Boa tarde, bom trabalho. Abraço, obrigada, Gerson. Igualmente, um abraço para você e também para a esposa Mara. Um abraço para Marlise Fir. Boa tarde, estou na escuta do programa. A Marlise todos os dias aí está sempre ligadinha, né, Marlise? Beijo para você lá também, para o Guido e para a Vanessa. A Rejane Tereza Neumann Borsoi, saudades de Forqueta, abraços ao pessoal daí. A Caroline Rubental, também desejando aí uma boa tarde, está colocando palminhas aqui. O Fernando Heineke, olá, boa tarde, obrigada, Fernando. Andressa Pockmann também está na audiência, está aplaudindo. Ainda o Fernando colocando a prof. Andréia, Cecília e Gustavo enviam um abraço. Obrigada, então, ao Fernando Heineke. Também com a gente, a Marileia Hoffler. Boa tarde, abraços à equipe da Escola Municipal Arlindo Bach, subprefeitura, e a você, Ana. Orgulho de ser estudante nessa escola e agora meu filho estar estudando. Muito obrigada, Marileia. Um super abraço aí para ti também. Com a gente ainda, o Flávio Conte. Abraços a todos. Estou com saudades de fazer o transporte escolar de Forqueta. Olha só que legal. Saudade de trabalhar, que bom, né?
A Rosalina Feldens, boa tarde, obrigada. A Carolina Cortes Freilich, também desejando uma boa tarde a todos. A Nayara Regina 3, querida aí, dando os parabéns a todo o pessoal. Obrigada, Nayara. Também com a gente a Ana Paula Heineke. Boa tarde a todos. Obrigada, Ana. A Luísa Kremer Kolzer, também aplaudindo. A Nalva Riciane Weber. Boa tarde. A Lourdes Petri Schmitz. Oi, Ana. Alles gut? Eu acho que tem que falar com a Janete, né? Mas acho que é tudo bem. Tudo ótimo. Melhor agora aí com a tua participação também, Lourdes. Que bom ouvir todos vocês. Eu não estudei na escola de Forqueta, mas fico muito feliz e honrada que o Jefferson e a Jéssica estudaram. Ali aprenderam muito. Fico muito agradecida. E também a Jéssica voltou para a escola como monitora. Um beijo aí então para a Jéssica, para o Jefferson, para você e para o Sérgio, tá bom, Lourdes? O Miguel Rupental, desejando uma boa tarde, e a Rafaela Schwertner, também desejando aí uma boa tarde. Pessoal, vocês conhecem aí essas participações? Querem mandar um abraço lá para eles? Nossa, até nos emociona, eu acho. Tanta gente, sim, todos conhecidos, né? Entre filhos, mandando palminhas e profs e maridos de prof, e a grande maioria, acredito que escreveu ali, ex-funcionários, a prof. Rejane Borsoi, nossa, o motorista Flávio, também estamos com saudades de todos vocês. Nossa, muito obrigada, gente, pelas participações, nos deixa muito felizes e emocionados até. Obrigada. Olha só, gente, que legal, né? Os olhinhos aqui da prof encheram de lágrimas, viu? Com certeza. E tocou no coração aqui do pessoal. A gente vai para um breve intervalo e já retornamos aqui, então, com a Escola Arlindo Bach e os seus representantes. Fica sintonizado. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Arroio do Meio, eu indico. Comprar em Arroio do Meio auxilia a nossa comunidade a prosperar unida. Participe deste movimento e grave um vídeo indicando um produto ou serviço de Arroio do Meio que você adora. Seu vídeo será publicado nas redes sociais da CDL para incentivar os arroiomeenses a consumirem em nossa cidade. Contamos com você, porque juntos somos mais fortes. Arroio do Meio, eu indico. Uma campanha da CDL e Administração Municipal. Apoio a CISAM. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora são 12h24, 11 graus e meio, tá marcando a temperatura. Uma boa tarde para você, bem-vindo aqui na Rádio Integração FM, de volta aí com o programa Voz que Fala e Ensina. Tá chegando mais algumas participações. Vou mandar um abraço aqui pro Odair Gross, desejando uma boa tarde a todos. Valeu, Odair. Também participando o Auxílio, desejando boa tarde, obrigado igualmente. E ainda também a Alciomar Tish. Boa tarde, a Nicole e a Betina mandam um abraço. Valeu aí, quem é que é, gente? A Nicole e a Betina são alunas? São alunas e filhas da Prof. Janete. Ah, Prof. Janete que está aqui com a gente. Por falar nisso, né? Como é que funciona a disciplina de língua alemã? Tem língua alemã na escola? Isso. A escola Arlindo Bach tem um diferencial, que é uma disciplina a mais, uma língua estrangeira, que é a língua alemã. Em virtude da característica da comunidade, o perfil que a escola teve desde do início,
da constituição dessa comunidade escolar, então, se fez todo um movimento, que a professora Janete vai relatar daqui a pouco, um histórico, e nós temos, sim, a disciplina de língua alemã no currículo, oficializada no currículo, para os alunos do nível A ao 9º ano. Então, até o 4º ano, eles têm 1 hora semanal de aula, e do 5º ao 9º ano, eles têm 2 horas semanais de aula de língua alemã. E para quem nunca estudou alemão, tem como aprender? Vamos saber da Janete? Boa tarde, Janete, bem-vinda aqui na rádio. Obrigada também por aceitar o convite aqui na Integração. Guten Tag, liebe Hörer. Então, eu sou a professora Janete Harteltat, professora de língua alemã da Escola Arlindo Bach. Atuo na escola desde o ano 2000, do nível A ao 9º ano. Sim, nós temos alunos que não sabem praticamente nada da língua alemã, aprendem, conseguem certificado no final do 9º ano, aprende sim, basta querer e basta, então, estar presente. Guten Tag. Guten Tag. É nós, né? Então, você é daqui mesmo, de Arroio do Meio? Sim, como os meus colegas falaram antes, eu também nasci, cresci em Forqueta e sou daqui de Arroio do Meio, então, e estudei a minha vida toda também na Escola Arlindo Bach, na época Abreu Lima. Depois, então, eu fiz o magistério no Colégio Bom Jesus, na época. E agora, então, São Miguel, desculpa. E depois, então, eu fiz a graduação na Univates. A graduação de português, língua alemã, pela Univates, então. E já viajou para fora? Sim, viajei ano passado. Fui para Göttingen, na Alemanha, fiz curso de alemão lá também. Mas alguma coisa de intercâmbio ou foi por conta própria? Não, é através do Instituto Goethe, que eu consegui uma bolsa de estudos e fui para lá, então, ano passado. E você sempre está buscando cursos e aperfeiçoamento na área? Sim, sempre, direto. A oferta é grande de cursos, então a gente vem bem preparado com bastante material didático, bastante jogos, material assim diversificado mesmo na língua alemã. E você só trabalha nessa escola ou atende outras também? Eu trabalho também no SEAT, lá eu atendo as turmas de 1ª a 4ª série. É muito importante a gente saber uma segunda língua, né? Até para trabalhos e que nem quem faz administração e exportação tem que saber, né? Sim, então o alemão exato, também é muito importante. Saber um pouquinho mais então aqui também do histórico, objetivos, né? Parceria com o Instituto também. Bom, a história da língua alemã na escola iniciou a partir da colonização de Forqueta. Então, em 1870, os alunos já tinham, então, filhos desses desbravadores, dos nossos colonizadores. E, com certeza, então, a primeira língua a ser ensinada foi a língua alemã. E, em 1875, como a diretora, os moradores da comunidade católica fundaram a primeira escola, então, a Pfarrschule, chamada na época, que se paroquial, que foi a primeira escola da comunidade de Forqueta. E aí, então, até 1939, só se ensinou língua alemã em Forqueta, na escola de lá. E entre os anos de 1934 e 1945, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Então, o alemão foi proibido. Isso foi um golpe mortal para a língua e a sua cultura, então. E chegou-se mesmo ao cúmulo de trocar o nome das escolas. Então, a nossa, que se chamava Pfarrschule, passou a ser chamada de Abreu Lima, que era o nome de um coronel lá do Nordeste. E em 1988, iniciou-se informalmente, então, de novo, o estudo da língua na nossa escola. Naquela época, com a necessidade de preservar o dialeto da comunidade, que era o Hochdeutsch, o alemão gramatical. A importância, então, de alemão como forma de preservação e valorização dos costumes e tradições da comunidade local. E em 1990, houve a implantação oficial do alemão na escola, e na época chamada Abreu Lima, e até hoje, então, esse idioma é ensinado. E também saber um pouquinho mais, então, dos objetivos. Bom, como eu já falei, além da preservação da tradição e dos costumes, eu acho assim que o alemão é um plus na vida do estudante. A gente sabe que ele abre portas para o mercado de trabalho. A Alemanha é uma das economias mais sólidas do mundo, então quem pensa em prosseguir nos estudos está no caminho certo. A Alemanha oferece diversas bolsas de estudo concedidas anualmente para os alunos, então, internacionais.
O alemão é a língua oficial em vários países, então, ou seja, então aprender o alemão abre portas em muitos locais no mundo também. Inglês, com certeza, é a língua, né, internacional, universal, mas quem estuda alemão, então, tem um plus, tem algo a mais, um diferencial em sua vida. E tem concursos de leitura, provão, como é que funciona isso? Sim, anualmente a escola participa de concurso de leitura, que é promovido, então, pela ARPA, que é uma Associação Rio-Grandense de Língua Alemã, e também pelo Instituto Goethe. Neste concurso, a escola participa de Fremdsprache, então, que é para alunos que aprenderam alemão somente na escola. Zweite Sprache são os alunos que falam o alemão em casa e na escola, e o dialecto, então, para os alunos falantes do dialeto, aqueles que aprendem o alemão na comunidade com seus pais, então continuam falando. E esse texto, então, vem no alemão gramatical, e os próprios alunos passam para o dialeto e apresentam, então, nesse concurso. Nós temos aqui o Luiz Arthur, que também já foi meu aluno, que também participou da época. E tem algum grupo de teatro, coisas assim também que vocês fazem em alemão? Durante as aulas, eu incentivo bastante a dramatização também. Então, a gente faz pequenos ensaios, pequenas gravações, assim, porque quando a gente estuda uma língua estrangeira, a gente precisa treinar a fala, a audição, a leitura e a escrita. E a fala, então, é, né, treinada, praticada através do teatro, através de diálogos, através de dramatizações, sim. Tem que ser dinâmico para gravar algumas coisas. Sim, não, mas isso a gente dá conta, é bem tranquilo. E curiosidades dessa área, teria alguma? Uma outra curiosidade também que talvez as pessoas não saibam, a comunidade não saiba, que anualmente a escola, também os alunos dos anos finais, do 8º e 9º ano, eles têm a oportunidade de realizar um exame, uma prova que é oferecida pelo Instituto Goethe, chamada Fit in Deutsch 1. Esse exame, ele exige conhecimentos básicos de alemão, então ele corresponde ao nível 1 dos 6 níveis de competências do quadro comum europeu. Então, os alunos das séries finais têm essa oportunidade de fazer essa prova, todos fazem, e a maioria sempre conquista, então, esse certificado. E com essa aprovação, então, eles entendem perguntas simples, eles compreendem informações, eles escrevem mensagens simples, pessoais e curtas, eles se apresentam durante conversas, eles sabem perguntar, responder, formulam pedidos, e nesse sentido, então. E é muito importante até para quem trabalha, às vezes nas lojas, nas empresas, né? O pessoal pede referência que fale alemão. Né? Muita gente da mais idade, né? Terceira idade, melhor idade, não consegue às vezes se comunicar numa loja para comprar determinada coisa porque fala em alemão. Exatamente, como eu falei antes, é um plus, é um algo a mais que faz diferença no currículo, então, do estudante, sim. Muito bem, dona Janete, show de bola aí, tô adorando essa nossa conversa aí, fala muita coisa interessante aqui então na área da língua alemã. Tá chegando mais participações, vamos ver agora se a gente consegue seguir aqui também com os recadinhos, trazendo aqui mais participações, chegando aqui também especial abraço a Rafaela Schwertner, ainda também colocando aqui abraços da família Schwertner, onde todos também foram alunos da escola. Conhecem a Rafaela? Sim. O Fernando Heineken, a Cecília envia um abraço aí para todos os profs. Já foi, né? A Nalva desejando aí uma boa tarde. A Jordana manda um abraço que está com muitas saudades de todos. E vocês também estão com saudades, né? Com certeza, saudades de todos. A Rafaela foi nossa aluna. A mãe dela, a Elizabeth, é monitora agora do turno integral. E nos parece que está de aniversário hoje. Então, parabéns, Rafaela. Felicidades. Parabéns, então, para a Rafaela de aniver. E também a Dir também estava de aniversário, né? Será que a Rafaela lembrou? Deus, parabéns também. Foi dia 29, né? 29 de junho, segunda-feira. Também aqui, então. Como? Arthur, pode falar aí. Microfone. A Jaise Fir também está colocando as suas palminhas aqui. E o Fernando Heineken ainda colocando muito orgulho em ter estudado nessa escola. E hoje estar trabalhando com esse grupo maravilhoso.
Tá aí a colocação também. A Eneida Firkuhn. Guten Tag, né? Aos intercambistas de boa parte. Apreciam muito as atividades relacionadas à língua alemã desenvolvidas na escola de Forqueta. Parabéns. A Eneida, que já esteve com a gente aqui também, e também é Dir, né? Dircilei, desejando um bom dia e um ótimo programa, obrigada. O Cristiano Lenhart, abraços para os colegas da Escola Municipal Lindo Bach. A Vera Lúcia Petri Bildauer, que programa legal. E hoje ainda mais. E o Rodrigo, estamos na escuta, parabéns. Conhecem também a Vera? Sim, o Rodrigo foi nosso aluno, a irmã dele também. A Cecília Actel, abraços da família Actel para todos. Obrigada, viu? A Célia, um abração aí para você. Célia, né? Tá, deixa eu ver aqui, tá pulando aqui, que tá chegando muitos comentários, né? O prefeito municipal de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, também tá acenando aí, desejando uma boa tarde a todos. Muito obrigada aí para você também, um excelente dia. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho também das boas-vindas aqui, né? Tá louco para falar aqui na rádio, não demos oportunidade para ele ainda, né? O Gil Somaro, boa tarde, bem-vindo aos microfones da Rádio Integração e obrigada por aceitar o convite. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os colegas que estão aí e também uma boa tarde para todos os ouvintes da rádio. Gil Somaro, qual é a sua atividade lá? Bom, Ana, eu ocupo a função de vice-diretor na escola, também sou professor de História e Geografia do 6º ao 9º ano. Então, gosta de contar histórias também, né? Exato. A gente contribui também com algumas informações nessa área. A Dir também falou da história da escola, né? Então, vamos saber a história do funcionamento. Ações de continuidade no trabalho com atividades agora do isolamento social. Essa parte vai ser com você também, funcionamento? Exato. Bom, Ana, seguinte, eu acho que é importante a gente partir um pouco, né, que essa pandemia que nos pegou de surpresa, ela impactou e alterou a nossa rotina da escola e de toda a comunidade escolar, não apenas arroiomeense, mas nacional e, por que não dizer, de todo o mundo, né? E nos trouxe também algo meio que inédito para nós, que foi a introdução, o desenvolvimento de uma forma virtual do processo de ensino e aprendizagem, né? E esse processo, acho que é importante também relatar que ele começou a ser arquitetado a partir de um distanciamento social e da suspensão das atividades letivas, então, né? Então, com o objetivo de retomar, então, o vínculo com as famílias, né, e desenvolver algumas habilidades e competências necessárias aos estudantes, foi introduzido, então, o Google Sala de Aula, pelo qual os alunos começaram a resolver as suas atividades. Né? Então, lá em Forqueta todos têm acesso à plataforma? Isso. Apenas nós temos, então, hoje, nesse momento, Ana, 5 famílias que não têm acesso à plataforma e eles vêm na escola, então, nas terças e quartas-feiras, retirar as atividades impressas. E distanciamento, sabe dizer qual é a distância do aluno que mora mais longe da escola? Eu não teria essa informação agora, talvez a diretora possa... Mas esses 5 são mais próximos? Eu talvez não tenha falado antes, as comunidades que a gente atende, né? As comunidades de origem dos alunos. Então, nós temos alunos que são da Forqueta Baixa, próximos ou praticamente ali no bairro Medianeira, então é bastante longe. Da Rui Barbosa até no Travessão Close, onde é a agropecuária, que o Luiz Arthur falou antes, né? Então fica dentro do distrito. Toda a parte da Forqueta, então, da comunidade Forqueta. Alguns alunos da linha 32 e também da linha Cairu. Então acredito que
aluno que seja mais longe, talvez seja ali que mora quase no bairro Medianeira, né? Então, quem faz esse transporte aí escolar aí é o Flávio, que antes mandou mensagem. Então, esses alunos ali da Forqueta Baixa, é ele que traz diariamente. E temos também o Marcelo, então, que faz transporte escolar no trajeto da linha 32 da Cairu e da Rui Barbosa. Tá certo, o Gilsomar aí tá falando então dessa plataforma, né? Exato. Então, eu acho que é importante também, nesse momento, destacar a Secretaria da Educação, que planejou, lançou, né, e nos deu todo esse suporte necessário para a gente conhecer, aderir e também utilizar essa ferramenta, o Google Sala de Aula. Né? Então, através de encontros virtuais, reuniões e muito treinamento também, onde os docentes também conseguiram superar suas incertezas e também as suas inseguranças em relação à utilização das mídias digitais, das ferramentas digitais, para a gente utilizar em sala de aula, virtualmente, no caso, e também substituir esses nossos recursos tradicionais, habituais, que nós tínhamos antes da pandemia, que era a sala física, o quadro, o giz, o livro, o caderno, o retroprojetor, para as ferramentas digitais, no caso, né? Então, a gente sempre teve também muito esse suporte da Secretaria de Educação, que nos auxiliou muito nisso. Não teve aquele custo também da aquisição do giz, do material físico, mas teve também aí o custo de aperfeiçoamento, exato, né? E de mais técnicos também da área de informática. Exato. Então, isso é importante também dizer, Ana, parabenizar os professores também, não apenas da nossa escola, mas de toda a rede, que sempre se empenhou, né? Sempre tirou tempo, se disponibilizou para conhecer essas ferramentas, para participar desses encontros virtuais, ajudando a construir conosco, como equipe diretiva, soluções para nós podermos em seguida introduzir essas ferramentas para as nossas famílias de uma forma segura, de uma forma tranquila. Então, também, já enfatizando, acho que é importante dizer também, Ana, parabenizar também as famílias pelo que estão fazendo para os seus filhos. Né? Então, muitas famílias, a gente sabe que adquiriram equipamentos, compraram computadores, notebook, instalaram internet nas suas casas para poder dar um suporte ao filho, né? Para que ele possa, de uma forma tranquila, de uma forma eficaz, realizar todas as atividades propostas pelos professores. E tomara que eles estejam usando adequadamente essa ferramenta, porque é importante para eles, né? O conhecimento, não perder o ano, se dedicar e realmente ter a noção que é importante, né? Essa hora do estudo e que esse material que vocês enviam para eles têm que fazer, né? O tema de casa. Aí é importante também, Ana, colocar que nós, como escola, como equipe diretiva, a gente também dá um grande suporte a estas famílias também. A gente sabe que muitas destas, elas apresentam muitas dificuldades, muitas vezes, de manusear um equipamento, um computador, um celular. Então, a todo momento... surgem muitas dúvidas das famílias. Nós, como equipe diretiva, secretária da escola, os professores, praticamente no início nós realizamos atendimentos pessoais com os próprios pais, né? Nós cadastramos e-mails, né? A gente auxiliou no download de muitos aplicativos, nós criamos vídeos de passo a passo para as famílias acessarem plataformas, tudo isso para
auxiliar que essas famílias a todo momento se sintam mais seguras dentro desse processo de ensino e aprendizagem que nós, como rede de ensino, propomos para as nossas famílias, né? E tu sabe me dizer se tem algum tipo de mais restrição, talvez pela localidade ser mais alemã, tipo, do que outra localidade aqui de Arroio do Meio? Porque às vezes diz, né, é mais, como é que eu vou dizer, é mais desconfiado, né, o alemão e tal, né? Tem que se certificar bem certinho, ou isso é no geral, assim, na hora de baixar um aplicativo, no computador, na casa, como é que é? Não vejo dificuldade nenhuma em relação a isso, né? A gente percebe sim que todos estão engajados, né? Preocupados, nos procurando também. E você, professor de História e Geografia. História e Geografia. E que tipo de atividades você passa para os seus alunos? Por exemplo, nós, neste momento, planejamos atividades coletivas. Né? Nós, professores da área de História do município, nós nos reunimos virtualmente e discutimos os assuntos que nós podemos trabalhar em sala de aula. Então, a partir desse momento, melhor dizendo, até agora nós mais estávamos retomando alguns conceitos que nós estávamos estudando, né, com os nossos alunos. A partir desse momento, nós, de uma forma gradativa, vamos introduzindo alguns novos conceitos, alguns novos conteúdos, para a gente poder avançar um pouco mais também no desenvolvimento de algumas habilidades e competências com os nossos alunos. E aproximou mais os professores, que nem de História e Geografia, do que era antes? Vocês hoje passaram a ter mais contato, a conversar mais entre si do que era? Sem dúvida, com certeza, né? Acho que a educação nos deu esse suporte, né? Esse apoio, né? Criou todo esse meio, esse caminho para que nós pudéssemos nos aproximarmos mais, né? Então, sem dúvida, que nós hoje estamos mais próximos com esse planejamento coletivo. Temos aí também projetos, né? Faltam agora 12 minutos para uma. Não sei se você teria mais alguma colocação para fazer no sentido da plataforma. Sim. Acredito que sim, né? Sim, eu gostaria de colocar alguma coisa também, algo particular da nossa escola. Então, essa semana nós também estamos iniciando com a introdução de alguns novos conteúdos com os nossos alunos, e nós, para uma melhor gestão e um melhor acompanhamento e uma eficácia de todo esse processo, nós desenvolvemos um calendário, né, um cronograma de aulas virtuais, né? Então, é um cronograma de aulas virtuais quinzenal, onde nós programamos todas as atividades para o mês de julho. Então, esse cronograma é repassado para os alunos, onde os quais passam a ter conhecimento de todas as aulas que vão ocorrer durante o mês de julho. Então, este cronograma ele tem um horário fixo e disciplinas fixas. Então, para os alunos da educação infantil nível A e B, primeiro, segundo e terceiro e quartos anos, as aulas ocorrem no período noturno, onde as professoras interagem com os alunos e suas famílias durante aproximadamente 30 minutos. Já os alunos do 5º ao 9º ano, as aulas virtuais ocorrem no período da manhã. Também pré-definido, então, primeiro momento da manhã é com o 9º ano, depois com o 8º, com o 7º, com o 6º, e ao final da manhã com o 5º ano. Então, todo aluno, ele sabe que praticamente diariamente ele vai ter um momento de conversa com
o professor. Para os anos finais, então o tempo de aula, de conversa, leva aproximadamente 45 minutos, né? Onde ocorrem conversas, uma interação, uma resolução de algumas dúvidas, ou de uma introdução de um novo conteúdo, ou de um novo conceito, né? Sempre com o objetivo principal de manter esse vínculo com as famílias, né? De fortalecer cada vez mais esse vínculo com as mesmas, e também sempre pensando também em desenvolver algumas habilidades e competências, né? E se der certo, também isso é prorrogado depois, né, para agosto. E pensando na volta às aulas, digamos que fosse voltar em agosto, também já tem que ir pensando como vai ser esse retorno. Então, o trabalho não para. Exato, né? Nós também, nós nos reunimos e conversamos praticamente diariamente, né, diretora, onde nós discutimos um pouco algumas ações, né? De como será, de como pode ser esse retorno das aulas presenciais a seguir, né? Esse a seguir nós não podemos defini-lo porque nós de fato não sabemos ainda quando isso vai ocorrer. A vida toda a gente aprendeu que tem que criar coisas na sala de aula, e hoje em dia a gente tem que criar por necessidade, né? Tem que estar sempre evoluindo e criando coisas novas. Então, essa pandemia também trouxe isso, inovação, muita inovação. Então, a diretora Rosemary e também o vice-diretor Gilson Amaro. Legal ter um homem também como vice, né? Sempre são mais as mulheres. Então, no cargo hoje, bem legal aqui. É a primeira experiência dele como vice-diretor. Como eu já atuei em várias gestões, a vice era a professora Evanise Feldens, né? Trabalhamos juntas em várias gestões. Então, a partir desse ano é o professor Gilson Amaro. Então, para iniciar a gestão dele, já uma pandemia, esse enfrentamento. Aí sim. Mas realmente a pandemia nos traz muitas coisas não boas, mas de certa forma nos desacomodou, né, na área da educação bastante, e aproveitamos tudo isso como um grande aprendizado, né? Tá certo. E sobre o projeto Verde é Vida? A diretora quer comentar aqui um pouquinho também o histórico disso e as ações, a organização deste ano, como é que estava? Tinha projeto no início do ano, agora não aconteceu, está acontecendo? Isso. O projeto Verde é Vida, a Escola Arlindo Bach participa desde o ano de 2009. É um projeto que é desenvolvido pela FUBRA. E ele é realizado e tem escolas parceiras nos 3 estados do sul do Brasil, no caso Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Então, nossa escola, a convite, na época o prefeito era o Sidney Eckert, aderiu, então se tornou uma escola parceira. Então, foi um projeto que veio para fortalecer a escola, encontrar um rumo novo nessa questão. E foi muito bom, assim. Então, desde lá a gente desenvolve algumas das ações socioambientais que o projeto propõe, não é uma obrigação, né? São ações socioambientais, embora a escola já tenha esse perfil de muitos anos, né, de trabalhar a questão do meio ambiente. Luiz Arthur, como aluno, sabe, a professora Janete também, já fomos alunas, enfim. Eu também vivi, na minha época de escola, também participava do projeto Verde é Vida. Que bom, Ana. E qual era a escola? Eu estudei lá em Mato Leitão, daí a gente tinha lá, ganhava o caderno, a régua, tinha que plantar as árvores, né? Então era bem legal. Não sei se ainda continua sendo assim. É basicamente isso, Não temos recebido mais cadernos e réguas, né? Mas isso era tão legal. As propostas continuam praticamente as mesmas, né? E realmente o município de Mato Leitão participa ainda com uma escola municipal. Da região aqui é Arroio do Meio, Venâncio Aires, Poncho Verde, Mato Leitão, Sério e Boqueirão do Leão, são os municípios participantes. E desde 2009, então, até o ano passado, era só a Escola Arlindo Bach do nosso município que participava. E desde 2020, então, as escolas do campo, como se diz, a Itororó, a Getúlio Vargas,
que é do Passo do Corvo, a Duque de Caxias de Arroio Grande e Afonso Celso de Picado Arroio do Meio, também se tornaram escolas parceiras. Então agora somos um grupo maior, somos 5, até para desenvolver atividades juntas, mas recém tínhamos começado em março e já paramos tudo de novo. Então o projeto sofreu readequações esse ano. E o que a gente desenvolve? Algumas das ações, né, que eles propõem. De cada escola ter um grupo ambiental, até mais de um, que são alunos voluntários, que vêm no turno oposto e desenvolvem ações diversas. A coordenadora é a professora Janete, então eles coletam óleo saturado, eles cuidam do pátio da escola, fazem horta, plantam grama, às vezes fazem passeios até, né, tudo com o objetivo dessa questão de cuidar do meio ambiente e ter aprendizagem nesse sentido. Coletamos também óleo saturado, é uma campanha que já vem de anos, óleo ou banha ou sebo, que seja. Então a própria FUBRA recolhe e em contrapartida nós recebemos um vale compra de 50 centavos por litro recolhido e ele é transformado em biodiesel. Então a gente sabe o destino que ele tem, ou que ele tem um destino correto. Coleta de sementes de árvores nativas também é uma das propostas. Já temos trabalhado com isso há uns anos atrás. No momento não estamos, né, trabalhando nessa parte, que não é algo tão simples de se realizar, né? Coletar a semente até, mas depois é todo um cuidado para entregar ela sem fungo, sem mancha. E aí essas sementes também que são coletadas... Acho que era arvorezinhas de pitanga, jabuticaba... Essas arvorezinhas todas que são nativas, né? Uhum. Então essas sementes vão para a Universidade Federal de Santa Maria e depois elas são distribuídas ou para um próprio viveiro que a FUBRA tem e de lá as mudas são distribuídas depois, né? A FUBRA somente é em Venâncio? Ou tem outras cidades também? A FUBRA? A matriz dela é Santa Cruz do Sul, mas tem Venâncio Aires, tem em N municípios do sul do Brasil, que eles têm lojas, né, e atendimento. Uhum. Também trabalhamos na questão de pesquisas científicas, que é algo que a gente trabalha bastante com os alunos, voltadas para a realidade da comunidade, de solucionar problemas, de investigar, pesquisar, e depois nós encerrávamos sempre com um evento chamado Mostra Pesquisa, que é algo bem legal e bem... Mas provavelmente em 2021 vai continuar. Continuamos com as ações, então. Não mais esse ano, então? Provavelmente não. Tá. E ainda um pouquinho aqui, faltam 2 minutos para 1h, sobre os eventos tradicionais. Não sei se ele vai falar agora, o Gilson Amaro. Café Colonial, a mostra, pesquisa e recital de Natal. A diretora pode falar sobre esses assuntos também, já que ela está... Só uma breve... Sim, uma rápida fala. Nós temos esses eventos tradicionais na escola. O Café Colonial, acho que seria o 11º esse ano, o 12º, que é em julho. Movimenta bastante a escola, as famílias. A mostra pesquisa, então, que era sempre realizada em outubro, onde se expõe esses estudos todos dentro do espaço da própria escola, cada turma realizando uma. E ao final do ano, então, iria acontecer o 3º recital de Natal, onde os alunos da escola se apresentam e temos também grupos convidados. Provavelmente este ano, então, o Café Colonial já não aconteceu, a mostra pesquisa a gente já sabe que não vai acontecer este ano também, e o recital a gente também acredita que este ano não tem eventos nesse sentido. Mas como a escola está comemorando 145 anos, nós tínhamos também algumas atividades especiais pensadas, né, de forma presencial. Então, estamos pensando, né, colega Gilson Amaro, em realizar alguma atividade, então, não presencial, para não deixar passar em branco essa data também. Tá certo, então, Rosemary. Vamos ainda falar mais um pouquinho, então. Eu, no início da fala aqui, cumprimentei a todos e peço desculpas que eu acabei não citando o CPM da escola, que é sempre muito parceiro e muito ativo. Então, aos nossos CPMs, os passados, o atual, um abraço bem especial também.
Tá certo. Muito obrigada pela participação da diretora Rosemary, do vice-diretor Gil Somaro e também aqui da nossa professora, então, de língua alemã, a Janete, e o Luiz Arthur, né, com a gente aqui nos estúdios da rádio. Mas vamos atender aqui as participações aqui, vai que chegou alguma coisa aqui para vocês. Vamos lá, né? Diomar Araújo Petri, desejando uma boa tarde, estou acompanhando aqui de Portugal. Opa, um abraço aí para você. A Ângela Heineke, desejando uma boa tarde. A Cláudia Vieira, boa tarde, Ana, tudo de bom? Um abraço. Obrigada, Cláudia, um abraço para você também. Ainda com a gente o Maicon Felipe Schmidt, boa tarde, escola muito comprometida com a educação e comunidade. Abraços a todos da escola Arlindo Bach. A Vivi e o André Malman, orgulho de fazer parte da família Arlindo Bach. Obrigada pelo comentário. Andréia Suzana, diretora da Escola São Caetano, boa tarde na escuta do programa. Abraços a toda a equipe da Escola Arlindo Bach. Parabéns pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade de Forqueta. Fernando Heineke, parabéns para todos pelo trabalho desenvolvido na escola e rede municipal. É a prof. Andréia escrevendo, participando do programa, que é nota 10. Beijão. Obrigada, beijão aí pra você também, Andréia. Quem mais aqui com a gente ainda? Tá chegando mais textos, né? A Lourdes Petri Schmitz, pena que deu este café colonial, é dia especial que a gente se encontra, pena que não deu. Tá certo, né, Lourdes? A Célia Actel, ainda batendo palminhas aqui para todos. Mais algumas participações que chegam. Também via WhatsApp, aqui na Rádio Integração, a Ieda Inês de Soy. Boa tarde, Ana, estamos na sintonia. Pois é, né, Ieda? O Helmut saiu daqui e disse para todos que ia para casa ouvir o programa e está lá ouvindo. Então, um abraço aí para vocês também. Obrigada pela companhia da Ieda e do Helmut. Vamos mandando um abraço para Elis Daiane Imes. Muito orgulho dessa escola, de ter feito parte de várias etapas no decorrer de alguns anos. E gratidão por tudo que construíram e ainda que contribuíram e ainda contribuem no aprendizado dos meus filhos. Obrigada, Vicente, mandando abraços e com saudades, então, comentando aqui. A Maria Lanzen também desejando uma boa tarde a todos. Obrigada, Maria. E assim, gente, a gente vai chamar então a Denise para fazer o nosso fechamento. Não dá mais tempo aqui, né? Já são 1h03. Peço desculpa ao colega Rodrigo Vedói, que já está aí para apresentar também o programa da tarde. Denise? Pois é, vamos fechar. Foi muito instrutivo essa tarde, esse meio-dia aí com essa equipe da Forqueta. A participação da comunidade. A gente se sente muito orgulhosa e muito feliz porque a gente desenvolve esses trabalhos em parceria, né? Então, esse apoio da família e da comunidade que ali está junto com a gente. Então, agradecemos muito a pessoal ter aceitado esse convite e ter compartilhado conosco este momento. E amanhã, né, Ana, nós teremos a Escola São Caetano novamente aí conosco, conversando, para nos contar os preparativos dos 110 anos deles, né, da Escola São Caetano. Então vem a diretora Andréia, a vice-diretora Vânia, e também vem a estudante Maria Eduarda Keller, e a Maíra vai estar acompanhando este momento. Comunidade, vamos continuar seguindo as orientações do prefeito Klaus, da Secretaria de Saúde, que é um momento delicado. Use máscara quando saírem, usem as medidas preventivas para nós superarmos esse momento juntos. Um abraço a todos e uma excelente tarde. Muito obrigada, uma salva de palmas para todos vocês e para os ouvintes aí. Gente, 1h04, 11 graus e meia a temperatura, 2 de julho, programa Voz que Fala e Ensina, vai ficando por aqui, agradecendo então a presença aqui dos nossos convidados hoje, especial então a Subprefeitura de Forqueta, Luiz Arthur, também aqui a nossa professora de aula de língua alemã, Janete, a diretora Rosemary e o vice-diretor Gil Somaro. Um abraço a todos e um bom trabalho para vocês. Valeu, gente, até amanhã então, tchau, tchau. Do seu rádio. Integração FM. Que tal curtir a estação